canal do Apoio e hoje temos mais um encontro temático sobre saúde ocular. E é uma honra poder contar novamente com a presença do Dr. Michel Eide Fará, que atua na Escola Paulista de Medicina como professor associado livre-docente, é também orientador da pós-graduação, é responsável pela especialização no setor de retina e vítreo e é chefe da disciplina de oftalmologia. Além disso, encontra tempo para dirigir o Centro Oftalmológico São Paulo. Como é bom ter o senhor de volta aqui ao canal do Apoio, doutor Michel. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Márcia. Estou sempre à disposição do Apoio para esclarecer e poder ajudar nas suas entrevistas. Muito obrigada. Hoje eu quero conversar com o senhor sobre acolhimento e também sobre adesão a tratamento. Para fazer uma rápida introdução, eu vou fazer um comentário sobre uma experiência pessoal que eu vivi. Eu tenho um filho com quase 30 anos, mas quando ele estava com 5 anos e há 6 meses frequentando uma escola, a diretora me chamou dizendo que eu precisava levar o meu filho a uma consulta oftalmológica. A minha primeira reação foi duvidar, achando que como eu, uma mãe tão cuidadosa, tão zelosa, não teria percebido que o meu filho não enxergava bem. Mas cedi, marquei uma consulta. Primeira consulta, detestei. Segunda consulta, foi pior ainda. Já na terceira consulta, tudo mudou. Eu aceitei o diagnóstico, que foi exatamente o mesmo da primeira e segunda consultas pelas quais eu já tinha submetido meu filho. Mas o que foi diferente é que desde da recepção até o fim do atendimento, eu me senti acolhida. E o comportamento do meu filho, uma criança de 5 anos que aceitou passar por todos os testes e exames, se sentiu muito seguro e à vontade, mostrou que ele também estava passando pela mesma experiência que eu, vivendo uma situação de acolhimento. E aí eu pergunto para o senhor, essa minha mudança, né, da visão do diagnóstico, aceitação de um diagnóstico, né, tem muito a ver com o acolhimento, né? Eu acho que quando um paciente se sente acolhido, é muito mais fácil aceitar o que o médico está falando, né? O senhor concorda com isso, da importância do acolhimento? Olha, todo paciente é, a priori, um ser em sofrimento, com medo e inseguro. E isso tem que ser lembrado desde a recepção, a telefonista, ao pessoal paramédico, a enfermagem, técnicos de enfermagem, até finalmente o médico, porque vai estar lidando com alguém que está em uma situação delicada. Mesmo que ela esteja normal, absolutamente normal, que não tenha nada, mas ela pensa que tem. E só isso já é o fato de deixá-la em situação de grande instabilidade emocional sobre o futuro, insegurança sobre o futuro, quanto que isso vai representar para a vida dela, quanto vai alterar a sua qualidade de vida, e a gravidade do problema, se vai interferir na vida de outras pessoas, enfim, N coisas, né? Então, é lógico que, além do treinamento técnico, há necessidade de haver um treinamento humano, de relacionamento, para que essa relação comece bem. Porque se ela não começar bem, já é meio caminho andado para não dar certo. Aí a empatia já sofre um grande risco. A empatia nada mais é do que você se colocar no lugar do próximo, no lugar da outra pessoa, naquela situação, e tentar sentir o que aquela pessoa está sentindo. Então, essa empatia de troca de posição é fundamental num relacionamento, né? Tanto que é muito comum numa consulta, o paciente falou, muito bem, doutor, eu entendi tudo que o senhor me explicou, mas e o que o senhor faria no meu lugar? Quer dizer, se nós estivéssemos trocando aqui de lugar,
qual seria a conduta que o senhor aconselharia para o paciente, que seria o senhor mesmo, né? Então, é claro que essa atitude de acolhimento, calorosa, sem exageros, né? Profissional, né? Não, sem a intimidade excessiva, mas com respeito, é muito importante e é delicado esse ponto, né? Não é um ponto tão simples de ser alcançado. O próprio linguajar também tem que ser dosado, né? Não pode ser um linguajar formal que a gente chama mediquês, né? Mas tem que ser um linguajar técnico, adequado, acessível, deve ser não rebuscado, né? Porque isso até pode constranger o paciente que não entende, né? Que ou não tem um nível de educação suficiente para entender. Nós temos que tratar com o paciente num nível que seja muito bom para ambos, que seja possível explicar, e sempre lembrar que o nosso dever como médicos ou equipe médica é aliviar esse medo. E o contrário do medo não é a coragem, é a fé. A fé em quem? A fé em Deus, a fé no médico que está atendendo, na equipe que está atendendo. Então, no momento que essa fé é prejudicada, o relacionamento todo fica abalado. Então, mesmo que seja tecnicamente o mais perfeito possível, como você colocou na primeira e na segunda vez, faltou o outro componente que é tão importante quanto. É claro que só o outro componente do acolhimento também não basta, porque daí vai faltar a parte técnica fundamental. As duas são importantes, porque uma complementa a outra. E essa complementação não tem uma parte maior ou melhor que a outra. As duas são igualmente importantes. Em certos momentos, por exemplo, numa cirurgia, a parte técnica prevalece. Na consulta, dependendo da situação, o acolhimento prevalece. E deixa a parte técnica para um outro momento. Muitas vezes isso tem que ser sentido de acordo com a característica do paciente também. E aí precisa ter experiência também. Muitas vezes um médico novo não tem ainda essa experiência, esse tato. E eu tinha na minha equipe, antigamente, um médico que assustava muitos pacientes. O seu caso é gravíssimo. E a situação exige um tratamento cirúrgico imediato, senão pode perder a visão. O que ele estava falando, inclusive, estava certo. Mas a forma de falar, o jeito de abordar, de apresentar, tudo isso muda. E a receptividade vai ajustando, sendo ajustada, a pessoa vai sendo preparada para receber uma determinada notícia, porque pode ser de alto impacto na vida da pessoa. Então, isso é fundamental, claro. Inclusive, não só pode mudar o comportamento frente a um diagnóstico, mas a própria adesão ao tratamento, né? Aceitar se tratar em função do acolhimento que está vivenciando, né? Então, as duas coisas também, né? Eu posso aceitar o diagnóstico e aceitar o meu tratamento, ajudar no meu tratamento em função disso. Essa sua colocação da importância de ter experiência para saber dosar, né? Que hora eu tenho que ser mais técnico e que hora em que, na verdade, o acolhimento vai cair melhor, isso é realmente muito importante, né? E aí eu quero comentar, né? Confessar que a terceira consulta que mudou a minha maneira de ver o problema que meu filho estava vivendo foi no centro oftalmológico que o senhor dirige. Foi assim que eu o conheci, não diretamente na época, né, mas realmente foi uma experiência muito diferente. E aí eu fico pensando, é claro que por ser mãe, então realmente já é um vínculo parental muito forte de uma criança, e eu me tornando naquele momento cuidadora da visão dele, né?
eu aceitei e aderi com muita força, com muita garra, acompanhar e contribuir para o tratamento dele, porque recebi muitas orientações, tudo foi muito explicado, foi muito justificado e me mostrando como que as coisas aconteceriam. Então, eu fui incluída no tratamento que o meu filho ia receber. E acredito que eu me empenhei bem, porque ele tinha 5 anos, o diagnóstico é que se fosse colocar um óculos, era uma lente com 8 graus, e claro, isso não aconteceu, foi até muito bem explicado, que era uma coisa gradativa, e aos 10 anos ele recebeu alta, não usa óculos desde então, nunca mais precisou, ou seja, a parte técnica foi muito perfeita, né, se encaixou muito bem dentro do que ele precisava, e o acolhimento foi também na dose certa, porque me levou de encontro a uma realidade, ele precisava de tratamento, e me fez me empenhar ao máximo para contribuir com exercícios em casa, zelando para que ele não abandonasse o uso do óculos, enfim, fazendo a minha parte. Agora, o que eu quero perguntar é o seguinte, doutor Michel. Como eu disse, eu era mãe de uma criança e que tinha uma grande perspectiva de melhoras no seu quadro. Mas será que se eu estivesse acompanhando uma pessoa idosa e que talvez não tivesse um prognóstico tão positivo, será que eu teria me empenhado da mesma forma? Será que é frequente a gente pensar, e eu faço essa pergunta porque o público dá apoio, na maior parte são idosos ou cuidadores de idosos. Então, eu fico me imaginando que muitas vezes, por estarmos cuidando ou acompanhando uma pessoa idosa, aquela queixa pode ter menos importância, aí eu já começo a pensar, mas está idoso mesmo, o olho já está ruim mesmo, não vai melhorar tanto. E aí, qual seria o papel do médico nesse caso, né? Se ele está percebendo que a pessoa que acompanha não está valorizando tanto essa queixa, ou não está se empenhando tanto para contribuir no tratamento. Acho que é fundamental também essa experiência profissional para tentar trazer esse acompanhante para o tratamento, né? O senhor pensa que isso é também uma responsabilidade do médico? Márcia, você citou várias questões muito importantes. Porque mexeu com as minhas emoções, as minhas memórias emocionais do que eu passei com meu filho. Não, acho que com relação ao seu filho foi assim uma conclusão excelente, né? Ainda bem que a minha equipe não estava no primeiro, no segundo atendimento, foi o terceiro. Mas talvez até isso tenha facilitado um pouco, porque quando a gente passa por más experiências e nós precisamos ter uma experiência boa, também o nosso coração fica mais aberto para fazer com que essa outra experiência seja melhor. Mas, com relação ao idoso, várias coisas importantes você citou. Muitas vezes, para o idoso, ir ao médico é o único evento social do mês, principalmente numa época de pandemia. Porque ele está sem ver a família, porque ele é considerado um fator de risco para transmitir para alguém um problema, ou que alguém possa transmitir para ele um problema. Então, ele acaba ficando mais isolado com o cuidador, e aí essa relação com o cuidador fica mais intensa, porque não tem outros mediadores juntos. Esse isolamento vai criando uma relação mais desgastante. E o próprio cuidador pode também, ele acaba tendo uma comorbidade do próprio cuidador. O cuidador sofre, começa a ficar doente também, mas uma doença diferente, é uma doença de, assim, já não aguentar mais, a paciência diminui, a atenção diminui, a rotina daquele processo, daquele cuidado todo diminui. Só que aquele evento social, que é a consulta, tem que ser muito aproveitada. É a saída do paciente da toca. Então, aí, esse momento é fundamental. Outro dia, só para ilustrar,
eu estava com um idoso na minha frente, ele tinha uns 87 anos, e o cuidador acompanhando, ninguém da família junto. E eu comecei a explicar para o paciente o problema que ele tinha, que na ocasião era degeneração macular relacionada à idade, explicando no modelo de olho em 3D, iluminando bem para ele entender, explicando desde o diagnóstico, a evolução, possível tratamento a ser feito, etc, etc. E ele me interrompeu, paciente. Falou, doutor, eu queria dizer uma coisa para o senhor. Toda vez que eu vou num médico, ninguém fica olhando para mim e falando para mim o meu problema. Todo mundo fala com ele. Ele quem é? O cuidador. Porque imaginam que eu não tenho mais capacidade de entender. Então, é sempre importante, como médico, nós nos dirigirmos a ambos, paciente e cuidador, que estão na sala. Ambos têm que entender, ambos têm que estar acoplados no processo. É um time, é uma parceria, médico, cuidador, paciente. Mas o que eu vejo com frequência, o equívoco, é de deixar o paciente de lado, o idoso, como se ele fosse uma criança, incapaz de compreensão. Alguns são, de fato, e daí a gente tem que falar só com o cuidador. Mas, quando existe uma capacidade, se dirigir ao paciente. Explicar ao paciente, porque senão ele se sente menosprezado, inclusive. E aí já a aderência ao tratamento já começa a diminuir, como você disse, a adesão é muito importante. E o cuidador também tem que entender a sua responsabilidade no processo todo, como você zelou pelo uso do óculos, como você zelou pelo acompanhamento, pelo segmento do seu filho, etc. O cuidador também tem que zelar, vai pingar os colírios na hora certa, por quê? Por causa disso, disso, isso. Vai fazer nessa sequência, por quê? Por causa disso, disso, disso. É importante seguir assim? Sim, mas também nós temos que facilitar a vida do cuidador. Dar para ele uma tabela que seja clara, para que ele siga sem cometer equívocos, fazer com que ele tenha acesso, digamos, à enfermeira da clínica, caso tenha dúvidas, porque tudo isso facilita no processo. Então, você colocou um ponto muito importante, multifacetado, mas ambos, paciente e cuidador, têm que ser tratados como parte do time. É um time que tem que jogar junto. Muito importante essa sua colocação. Importante porque há muito tempo o apoio tem trabalhado na área do envelhecimento e os idosos realmente se sentem, como o senhor colocou, ao lado da pessoa mais importante, aquela que vai tomar as decisões, quando tudo que está sendo dito é a respeito dele. E muitas vezes ele tem, sim, a parte cognitiva ainda preservada, é capaz de compreender e tomar suas próprias decisões, né? Eu acho muito importante essa colocação, porque os cuidadores precisam entender que muitas vezes as pessoas cuidadas dependem de cuidados, são dependentes, porém não devem perder a sua autonomia, né? A autonomia ainda é algo que precisa ser preservado ao máximo, tanto quando estão saudáveis, tanto quanto quando adoecem, né? Eu acho que é importante que as pessoas realmente estejam próximas daquilo que acontece a elas e que tenham também essa oportunidade de tomar decisões sempre que possível. Agora, realmente, Márcia, sim. Um comentário que eu queria colocar é o seguinte: sempre no final de uma determinada consulta ou tratamento, se tiver um paciente e um cuidador junto, ou um familiar, ou um amigo, amiga, enfim, né, alguém acompanhando, nós temos que dar a oportunidade, como médicos, e também os pacientes e cuidadores ou acompanhantes devem ter a oportunidade e criar a oportunidade, se o médico não der, porque tem médico apressado, né? Então, para um esclarecimento final, é muito importante colocar uma pergunta. Alguma dúvida, alguma pergunta, como você mesmo me perguntou numa outra entrevista, se tinha algum detalhe a mais que eu queria colocar.
Tem algo a mais que você queira saber, alguma dúvida a mais que você queira saber, que eu não tenha comentado ainda, ou que não tenha ficado claro para ambos, né? Tanto o cuidador quanto paciente ou acompanhante, de uma forma geral. E aí isso esclarece e encerra com chave de ouro, porque daí se não falou ali, mas muitas vezes dá um branco na hora e aí a pergunta que eu tinha sumiu. Acontece com todo mundo. Sim. Bom, então aí tem um outro canal, tem um site, tem um WhatsApp, tem que criar um mecanismo, que aí aquela consulta já encerrou, já despediu, aí lembrou de uma pergunta. Bom, aí já é um pouco tarde, já foi. Mas tem que ter a via de acesso para essa pergunta esquecida, que vem depois. Não, eu esqueci na hora de perguntar alguma coisa. A pessoa pode até não enxergar bem para poder digitar, mas o cuidador ou o acompanhante é capaz de fazer isso, entrar na internet, no e-mail, no WhatsApp, etc., e mandar uma pergunta. Tem questões agora de legalidade, né, de informação, né, que tem que ser preservada a privacidade do paciente, etc., mas tudo dentro de uma normatização é possível ser bem feito. Que pena, doutor Michel, nosso tempo está terminando, mas eu vou já deixar aqui aberto um convite para que o senhor retorne ao canal da Apoio para falar justamente sobre degeneração macular relacionada à idade, já que terminamos esse nosso bate-papo falando sobre os idosos, né? Então, eu quero realmente agora abrir mais uma vez espaço para suas palavras finais e já fica o meu agradecimento por mais esse importante encontro que tivemos. Eu é que agradeço muito, né? E termino dizendo que o médico deve sempre procurar curar o paciente, né? E quando não é possível curar, ele deve atenuar. E quando não é possível atenuar, ele deve confortar o paciente. Então, essas são sempre palavras de ensinamentos, né, que persistem na minha vida e que eu aprendi com um grande professor meu, que eu gostaria de citar aqui agora, que é o professor Adib Jatene, que sempre nos ensinou isso, e como seu ex-aluno, é com grande prazer que eu reverencio nessa hora. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço e espero que em breve a gente possa conversar mais uma vez. Muito obrigada, doutor Michel. E obrigada a todos e espero vocês também mais uma vez no canal da Apoio para um próximo encontro. Até lá!